boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, a rede da família Martinez. Recebo hoje o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Mas antes de começar o bate-papo com o deputado Romanelli, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para saber das notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Depois de 10 meses, o Supremo Tribunal Federal volta a ficar completo com a posse do jurista Luiz Edson Fachin. O novo ministro ocupa a 11ª cadeira, no lugar de Joaquim Barbosa, que deixou o cargo em julho do ano passado. Fachin tem 57 anos e é especialista em direito civil e de família. O novo ministro vai enfrentar mais de 1.400 processos deixados pelo ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu o comando da corte. Desde o fim do ano passado, quem investe na caderneta de poupança tem perdido dinheiro. Pelo sexto mês seguido, os rendimentos não passam de 6,5%, enquanto a inflação já ultrapassa 8% ao ano. Para os economistas, é hora do investidor buscar outra fonte de aplicação para não perder dinheiro e ganhar um pouco mais em tempos de crise e desaceleração da economia. Mais confusão na Câmara em Brasília. Desta vez foi durante a votação da mudança na Constituição para reduzir a maioridade penal. Mesmo assim, a comissão especial aprovou por 20 votos a 6 o relatório do deputado Laerte Bessa, que reduz de 18 para 16 anos a idade penal para os adolescentes que cometerem crimes graves. São crimes como latrocínio, estupro, homicídio intencional, lesão corporal grave e roubo qualificado. O assunto deve ser votado em plenário no dia 30. O Tribunal de Contas da União deu 30 dias de prazo para a presidente Dilma Rousseff explicar as chamadas pedaladas fiscais. No relatório do ministro Augusto Nardes, o governo é acusado de desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal e gastar mais do que deveria num ano de eleição. Por ter constatado que as contas de Dilma Rousseff não estão em condições de ser apreciadas, o ministro deu um mês de prazo para a presidente se explicar e só depois disso é que o tribunal vai decidir pela aprovação ou não das contas do governo. Em Brasília, a expectativa era de que essas contas seriam rejeitadas na quarta-feira. Nos últimos dias, representantes do governo fizeram uma romaria no TCU para tentar mudar o entendimento do relator. A presidente Dilma Rousseff vetou a mudança no cálculo para a aposentadoria aprovada no Congresso Nacional. A mudança acabava com o fator previdenciário e instituía a regra 85/95. A presidente editou uma medida provisória com uma proposta alternativa, com uma fórmula progressiva para calcular a aposentadoria. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Muito bem, seguimos no Jogo do Poder, aqui de Curitiba, com o deputado Luiz Cláudio Romanelli. O Romanelli eu te conheço, já até não lembro mais de quando eu te conheço. Você me conhece é porque eu tinha cabelo e você tinha cabelos, né, Pretos. negros, como a asa da graúna. Pois é, você, na minha avaliação dessa relação que a gente tem de muito tempo, da política, a principal característica sua, na minha opinião, é a capacidade de dialogar, de conversar, né? E esse episódio todo, né, do governo ficou parecendo para mim que essa sua capacidade não foi suficiente para evitar toda a tragédia que se sucedeu. E digo assim, desde lá do começo, né, porque o governo anunciou. Veio um secretário novo, uma pessoa de fora, que não conhece as injunções do Paraná, não conhece o movimento sindical dos servidores públicos, não conhece a Assembleia Legislativa, né, e elabora um pacote de austeridade. E a austeridade é uma palavra que está desmoronando no mundo inteiro. Né? Tá lá a Grécia, a austeridade perdeu a eleição, na Espanha agora mais uma derrota, e em Portugal agora provavelmente deve se suceder isso. Por quê? Por uma razão simples. O sujeito chega e fala assim, olha, nós estamos com um problema financeiro, precisamos arrochar. Certo? Aí todo mundo tem que dar a sua contribuição. Aí o sujeito olha e fala, pô, pera um pouquinho, mas eu estou
arrochando, dando a minha contribuição aqui, e estou vendo que ali o Ministério Público recebeu aumento, certo? Tem mulher de parlamentar com cargo de não sei quanto na Copel, na Sanepar, não sei aonde. As pessoas começam a ver isso e dizem, olha, a austeridade não é séria. Né? O próprio secretário da Fazenda tem conselho, participa de não sei de quantos conselhos, tem um salário, ou seja, o exemplo não veio de cima. Né? E aí, a impressão que eu tive foi que esse pacote foi feito lá não sei aonde, e sem o necessário entendimento, diálogo, sobretudo com os mais atingidos. Né? No final das contas, se fez o que devia se fazer desde o começo, conversar, sentar, se entender e resolver o problema. Como é que você se sentiu no meio dessa pancadaria toda? Sem contar o episódio do camburão, né? Era um ônibus, mas ficou famoso como camburão. Veja, então, é um conjunto de circunstâncias, né, que a vida nos impõe. Eu, passada a eleição de 2014, eu chamei meus companheiros de bancada do PMDB e desejei que o PMDB pudesse fazer uma aliança com o PSC e lançar uma chapa para disputar a eleição da presidência, enfim, da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E, por outro lado, teve todo um desdobramento, essas questões todas, enfim, e a bancada acabou por optar em apoiar a candidatura do Adhemar Traiano, do PSDB, uma decisão unânime da bancada do PMDB, e, obviamente, eu me submeti à decisão da bancada. Por outro lado, nesse meio tempo, eu sempre tive uma relação, fui, obviamente, secretário do Trabalho do governador Beto Richa, e sempre tive uma relação pessoal com ele muito, muito grande. Talvez até o mesmo tempo que a gente se conhece, sim, a gente tem uma relação com o Beto Richa também. Então, a minha relação não é com o PSDB, para ser exatamente claro, né? É com o Beto Richa, uma relação pessoal com ele. Se fosse assim, um governo do PSDB que eu não tenho relação com o Beto Richa, provavelmente, talvez até fosse oposição. Eu só não sei, vou dizer assim, objetivamente, não fui oposição pela relação pessoal com o Beto, uma relação de confiança que nós temos. E aí ele me diz um dia, falou, Maneri, eu precisava que você assumisse uma posição na Assembleia que para mim é fundamental. Quero que você seja o líder do governo. E daí explicou, falou, discutiu a questão do Estado, desafios que nós tínhamos, enfim. E eu, na verdade, assim, fiquei muito em dúvida, né? Até porque eu sou do PMDB, não tinha integrado a coligação, embora nós tivéssemos tentado fazer a coligação para apoiar a candidatura dele. O PMDB tinha optado por lançar a candidatura do Requião. Durante a campanha, obviamente, a minha maior parte dos meus companheiros apoiava a candidatura do Beto Richa, outros tantos apoiavam o Requião. Eu soube respeitar, obviamente, a campanha do Requião, mas não posso eu ter sido secretário do Trabalho 4 anos do Beto Richa, chegar na véspera da eleição e falar, não, o Beto Richa é ruim. Não dá, né? Desculpe. Nós tínhamos feito um trabalho conjunto extremamente importante em defesa dos trabalhadores, o piso salário mínimo regional, qualificação profissional. Nós tínhamos uma agenda altamente importante, positiva para a sociedade paranaense. Isso acabou me motivando a aceitar o convite para ser líder do governo. E eu assim, fui colhido justamente no momento que eu assumi a liderança do governo. Naquele mesmo dia, já houve uma discussão que haveria um pacote de medidas para a Assembleia Legislativa, que daria continuidade àquelas medidas que nós havíamos tomado, já impopulares, mas que tínhamos tomado, que agora estão sendo fundamentais para recuperar as finanças do Estado. Em dezembro de 2014, né, nas votações de novembro e dezembro, e ao mesmo tempo, né, aquela questão que era fundamental, que envolvia uma nova composição do ponto de vista financeiro, para diminuir a insuficiência financeira mensal do Tesouro em relação à questão da Previdência. Só que o governo, ele obviamente
acabou por estratégia, justamente talvez desse desconhecimento, né? Obviamente por decisões políticas tomadas, colocando de fato o conjunto de medidas, todas num mesmo projeto. Eu queria, Romero, eu vou ter que chamar um intervalo, Claro. antes que você, essa parte é importante, eu vou chamar um brevíssimo intervalo, e na sequência nós voltamos retomando exatamente desse ponto, com o deputado Luiz Cláudio Romanelli daqui a pouquinho. Saia daí. Retornamos aos estúdios da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, hoje no Jogo do Poder. Bom, você estava começando a falar do pacote. E o pacote? Aí é que tá. Esses dias eu vi uma reclamação de um ex-líder do governo, Dilma, no Congresso. Conversando com ele em Brasília, ele me disse o seguinte: olha, eu fui líder do governo, sabe quantas vezes eu falei com a Dilma durante os 2 anos de liderança? Não, nenhuma. Nenhuma. Eu falei, tá ótimo. Mas aqui, no caso nosso aqui, do Paraná, a impressão que eu tive é que o pacote... Porque é o seguinte, uma coisa é eu sentar, Romanelli, vem cá, você é líder do governo, eu estou querendo fazer algumas alterações, vem cá, vamos conversar aqui e tal, e você participar do processo. Uhum. Porque você que vai ter que ir lá na Isso. Assembleia defender, você que vai para o fronte, né? Uhum. Tomar e dar tiro. E outra coisa, Romanelli, é o seguinte, o negócio é esse aqui, você vai lá. Não, Como é que foi? Você discutiu, participou ou não? Não, zero. Eu participei zero do pacote, zero. Quando vi o pacote, né, fiquei assustado, porque obviamente tinha muitas medidas boas e importantes, mas tinha uma medida que era muito ruim. Tanto que o projeto de lei chegou na quarta-feira na Assembleia, no sábado, ao meio-dia. Tudo aquilo que se referia à educação e servidor público, aos educadores e servidores públicos, o governador já tinha autorizado a ser retirado do projeto de lei. Tudo. Literalmente tudo. Por quê? Porque o governo queria fazer via decreto uma reforma no plano de cargos e salários. Não dá para ser por decreto. Ele queria que, na verdade, o legislativo, né, ia fazer modificações para reestruturar o plano de cargos e salários. Do ponto de vista da prática, não ia trazer prejuízo para o servidor, porque ia ser reestruturado, só que da forma com que foi feito, não dava para ter sido feito. Teria que ter tido uma mesa de negociações antes, discutidos os projetos e, obviamente, depois encaminhados para a Assembleia. Como, aliás, tem sido muito feito isso. Hoje em dia, a modernização dos planos de cargos e salários, a própria PM já fez esse novo plano de cargos e salários. Você extingue os quinquênios e anuênios, incorpora isso no plano de cargos e salários, com outras modalidades, enfim, da promoção e progressão, você trabalha com outra lógica. E passa a ter mais previsibilidade para o próprio servidor. É bem interessante isso, porque daí se torna automática essas progressões. Enfim, isso acabou não sendo feito. Isso foi um grande sinal contrário, né? Um sinal trocado, para usar o português, claro, com os servidores públicos. E aí, claro, colocaram em estado de guerra. O governo quer nos destruir. E foram para a Assembleia Legislativa e todo esse confronto que nós tivemos em fevereiro, né, que foi um confronto dramático. Eu me lembro que um dia eu vi esse vídeo, você sai do palácio caminhando e vai até a Assembleia Legislativa. No meio dos manifestantes. E no meio dos manifestantes. Aquilo foi uma atitude muito interessante do ponto de vista da política, né, que me pareceu que deveria ser a conduta que os deputados deveriam ter adotado quando resolveram ir no Camburão para a Assembleia. Claro. Se sai andando e alguém lá, algum maluco, joga uma pedra ou atinge um deputado e tal, aquilo ali enfraqueceria muito o movimento. Claro. Né? É a forma de enfrentar a luta política. É a forma, inclusive, da questão que envolve os 2 momentos que houve a ocupação da Assembleia pelos manifestantes. Eu entendo que se você enquadrar como desobediência civil, é até uma atitude, né? É uma teoria. Mas o negócio é conversar. Claro, mas veja, o parlamento é o espaço do diálogo. Aliás, para quem crê na democracia como método, o diálogo é a única solução para você ter como um espaço de resolver um confronto, um conflito, uma controvérsia.
E eu entendo que quando fiz essa atitude de sair do palácio no meio dos manifestantes e ir para a Assembleia, justamente simbolicamente para demonstrar isso. Ou seja, o poder legislativo é um poder desarmado, é um poder que tem que ter a capacidade de respeitar e ser respeitado. Então, assim, esse conjunto de medidas que acabam gerando violência, eu repudio completamente isso, mas integralmente. Por outro lado, também, eu não consigo aceitar um parlamento que seja invadido do ponto de vista para se evitar a votação. Ou seja, é democrático. Quem foi eleito tem foi legitimidade. eleito, claro, tem legitimidade. Você tem que respeitar isso. Você pode não gostar da legitimidade. Pode não gostar, você pode não gostar do governante, pode não gostar do deputado, Sim. mas está eleito. Tem que respeitar o posicionamento dele. Ele passou por um processo legítimo para quem acredita na democracia. Para quem não acredita na democracia, daí tudo bem. Fale qualquer coisa, vira um Estado islâmico. Não é isso? É da violência. Então, eu entendo que, assim, em termos de projetos, de fato, depois desse pacote, os projetos estão sendo construídos de uma outra forma. O projeto da Previdência, fui eu mesmo que conduzi o processo de negociação do projeto, de construção do projeto, tecnicamente, diálogo com a PP Sindicato, diálogo com o FES. E só não terminamos tendo um consenso nele, porque houve um fechamento de questão da oposição e aí as entidades acabaram sendo muito influenciadas pela decisão dos parlamentares da oposição de votar contra o projeto. O próprio dia 29 de abril, eu queria transferir aquela data da votação, era a minha proposta, foi a minha proposta na Assembleia. Aí a decisão, de fato, foi do presidente da Assembleia, o Adhemar Traiano, foi ele que decidiu manter o dia 29. Tudo isso, na verdade, assim, faz parte de um contexto. Obviamente, eu exerço uma função. Então, agora mesmo, o governo havia encerrado as negociações com os servidores grevistas da área da educação, basicamente, educação básica e ensino superior. Eu reabri as negociações pela liderança do governo e conseguimos construir uma proposta que pode não agradar a todos, mas é uma solução de 3 anos que garante integralmente a reposição da inflação para os servidores públicos. E não haverá nenhuma perda financeira para o servidor, porque nós vamos dar 1% em janeiro de 2017, que vai pagar esses 5 meses, que não vai ser pago 3,45. E antecipamos a data base do ano que vem, de maio para janeiro, então o servidor vai ganhar 3,45 em outubro e 8,5% em janeiro. Vai ficar com 12% o salário dele a maior, que vai o ano inteiro de 2016. 2017, nova reposição em janeiro. Aí em maio, nova reposição de 4 meses, para deixar a data base de maio. Ou seja, o servidor não vai perder R$1. Além disso, o índice da inflação aqui no Paraná vai ser integralmente corrigido. Eu duvido que nesses próximos 3 anos algum estado fará a política salarial que o Paraná está definindo nessa lei, que nós estamos votando na Assembleia e que devemos estar, quem sabe, até votando nessa segunda-feira. O fato é que nós temos assim as condições de poder superar esse momento de dificuldade através do diálogo. Então, assim, os projetos, tanto da Previdência quanto a questão do reajuste, esses projetos foram construídos através da liderança do governo, num diálogo, obviamente, com o governador Beto Richa, com a Casa Civil, enfim, com as pessoas com quem você tem que conversar, a Secretaria da Administração e tal. Mas, fundamentalmente, construído pela liderança do governo, ouvindo a base de apoio ao governo, os deputados e deputadas que integram a base de apoio ao governo das diversas bancadas, têm em mim uma relação de confiança. E eu sou muito feliz com essa relação também, porque é uma relação de lealdade com esses deputados e deputadas, porque eles confiam em mim e eu confio neles. Então nós temos tido uma relação muito, muito importante, franca, difícil às vezes, mas muito boa. E sempre para buscar uma solução que nos leve, né, à superação dessas dificuldades. Falta agora só terminar as greves das universidades
Nós fizemos uma mesa de negociação essa semana, foi muito importante, já definimos vários pontos. Tem que terminar de votar o projeto só de reajuste, o restante está resolvido. Ok, vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Um bate-papo com o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Voltamos aos estudos da RCNT, nós estamos aí com cerca de 5 minutos, Romanelli. Eu quero duas coisas, duas curiosidades aqui que eu tenho. Em relação a essa questão da alteração previdenciária e do fundo de previdência, né? Até onde eu compreendi, existe uma massa de recursos depositado num lugar. E o governo quer pegar esse dinheiro, dizendo que vai devolver no futuro. A primeira pergunta minha é o seguinte: você não tem medo de levar para a tua bela biografia na política até agora como um dos responsáveis por acabar com o fundo de previdência e lá na frente os servidores ficarem sem as suas garantias que tem hoje, porque o dinheiro existe, está lá, né? E a segunda pergunta, para encerrar: como é que você se sentiu quando você se deu conta de que aquelas bombas na praça não paravam nunca? Não, é verdade. Bom, deixa eu começar com a mais fácil, né? Eu entendo o seguinte: nós trabalhamos, quando construímos essa proposta que foi votada na Assembleia, com uma lógica completamente diferente. Ao invés de extinguir o fundo previdenciário, como era a primeira proposta extinguia o fundo previdenciário e levava para um sistema de repartição simples, como é que o governo federal faz, não tem fundo de capitalização. Essa segunda proposta é completamente diferente dessa, ao contrário, essa fortalece o fundo previdenciário, onde tem 8,5 bilhões de reais hoje, e ao mesmo tempo você dá uma lógica, porque as pessoas não sabem o seguinte: quem que está no fundo previdenciário hoje? Única e exclusivamente os servidores que ingressaram no Estado após 2004. Só eles. Agora tem aquela massa dos velhinhos lá que eu já explico. Só eles estão. Por quê? Porque em 2012, desde o governo Requião e Jaime Lerner, depois Requião, o fundo vinha com grande déficit atuarial e financeiro. Então, assim, em novembro de 2012, governo Beto Richa, o prazo de solvência, ou seja, que ia acabar o dinheiro do fundo previdenciário, era um prazo exatamente de 8 anos. Em 8 anos ia acabar o dinheiro do fundo previdenciário. O Beto Richa faz um movimento. Qual que é o movimento? Ele querendo resolver o problema previdenciário, que é por causa dos alertas, Tribunal de Contas, Ministério da Previdência, eles fazem o seguinte: eles retiram uma massa salarial tipo assim, 100 milhões de reais de massa salarial dos militares aposentados. Tira do fundo de previdência, que era o fundo de previdência que tinha que pagar todo mês. O fundo nessa época tinha uns 3 bilhões e pouco. 3 bilhões e 900, acho que nesse momento. Ele tira uma massa de 100 milhões por mês de encargo e cria um fundo financeiro que passa a ser pago pelo Tesouro do Estado. Tesouro direto. Tira outra massa de 60 mil servidores, ativos e inativos, e põe no fundo financeiro, que também paga as aposentadorias de todo mundo que é anterior a 2004. E isso dá mais uns 80 milhões, mais ou menos. Deixou o fundo financeiro, o fundo previdenciário, levinho, sem nenhum encargo. Claro, ficou com uma solvência daí de 57 anos. Ora, completamente irreal. O resultado qual foi? Abriu um rombo de 3 bilhões no caixa do Tesouro. Para pagar. Por causa do desequilíbrio disso. Além disso, fazendo uns aportes atrasados, enfim, pagando mais uma conta que dá 1 bilhão e pouco por ano. Então, assim, o governo deu um tiro no pé. Indiscutivelmente deu um tiro no pé. O pessoal fica irritado às vezes quando eu falo isso, o pessoal da Paraná Previdência, e que, obviamente, quem fez essa operação no governo, mas deu um tiro no pé. O projeto que foi mandado para a Assembleia, que nós construímos, nós pegamos o quê? Uma massa de pessoas, de servidores inativos, não militares, só civis, com 73 anos ou mais. Tira esses servidores do fundo financeiro e coloca eles no fundo previdenciário. Qual que é a lógica? O prazo de solvência do fundo ficou de 35 anos. Nós aí fizemos o aporte de 1 bilhão de reais, que serão os royalties da República, que recomeçarão a ser pagos a partir de 2020. Isso vai dar 8 milhões e meio de dólares por mês, que é o valor de hoje. E, além disso, nós criamos um dispositivo
que foi uma sugestão, enfim, inclusive feita pelo Fórum dos Servidores, que construiu conosco o projeto. O projeto foi construído com a APP, com o Fórum dos Servidores. No final das contas, eles por questão política, decidiram não apoiar publicamente o projeto. Ficaram contra. Mas foi construído com eles, ouvindo o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a própria Assembleia, o Tribunal de Contas, todos os patrocinadores desse modelo. Essa lógica toda é uma lógica para diminuir a insuficiência financeira, porque todo mês o Estado do Paraná coloca 425 milhões de reais para pagar as aposentadorias, para pagar a contrapartida de patrocinador no Estado. Nós vamos ter nos próximos 5 anos aposentadoria de 30 mil servidores. Algum pelo Fundo Previdenciário? Nenhum. Todos pelo Fundo Financeiro ou Fundo Militar, tudo direto do Tesouro. Isso vai dar mais 200 milhões por mês de salário de aposentadoria no Estado do Paraná. Nós vamos aposentar a pessoa e tem que contratar um novo. Olha as dificuldades que você tem. Então, isso foi para diminuir. Então, por mês, no total, considerando os outros poderes, o Judiciário, a Assembleia, Ministério Público e Tribunal de Contas, você diminui em torno de 140 milhões por mês a insuficiência financeira. Ou seja, diminui o gasto. E, obviamente, você vai pagando isso pelo Fundo Previdenciário. Só que o Fundo Previdenciário está protegido. Ou seja, ele tem um prazo de 35 anos, tem mais esse aporte que vai dar mais um prazo de uns 5 anos. E aí nós colocamos um dispositivo, que, aliás, ontem na Assembleia, quando foi o secretário da Fazenda discutir lá, apresentar o quadrimestre, nós discutimos isso, porque eu incluí uma emenda que pereniza o fundo, ele eterniza o fundo. Porque a partir de 2030, daqui a 15 anos, a cada mês o Poder Executivo colocará 1% do valor da folha do Fundo Previdenciário, até atingir 22% em 2050. Você vai ter 22% da contribuição do servidor pelo patrocinador e mais 22% de aporte no Fundo Previdenciário. Isso eterniza o Fundo Previdenciário do Paraná, uma garantia para todos os servidores. Está respondido, nós vamos ter que encerrar. Tem que fazer mais uns 3 programas para a gente falar, né? Muito obrigado, Romélio. E vocês todos que estiveram conosco até agora, também muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e até o próximo domingo.